obrigada por estarmos aqui essa noite na tua casa de oração. Obrigada, Pai, porque o teu Espírito nos impulsionou a esse lugar e nós cremos que há algo da tua palavra, da tua semente para ser plantado em nossos corações. Senhor, nós já preparamos o terreno, o solo fértil, que é o nosso coração, que a tua palavra caia e que ela seja, Senhor, uma semente que frutifique nessa noite. Pai, aqui chegaram os teus filhos com tantas demandas, tantas necessidades, mas o Senhor é aquele que faz além. Eu oro, Pai, assim como nós cantamos, que o Senhor é Deus que responde as orações, que o Senhor venha responder o teu povo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, aquele que precisa de paz, receba paz. Aquele que precisa de cura, receba cura. Aquele que precisa de transformação, seja transformado. Quem precisa de libertação, receba a sua libertação, Pai. Essa é uma noite onde o Espírito de Deus irá nos marcar, Pai, porque nós estamos diante da tua palavra, a tua poderosa palavra, aquela que não volta vazia, aquela que cumpre o desígnio para o qual ela é liberada, Pai. Nessa noite nós inclinamos o nosso coração para a verdade da tua palavra e que possamos sair daqui diferente do jeito que entramos, ó Deus. Em nome de Jesus, remove toda preocupação do coração. Nessa hora, Senhor Deus, analisa cada coração, remove a preocupação, a ansiedade, o medo, a dúvida. Ah, Senhor, se tem algo sondando os corações, as mentes agora, Senhor, tirando os teus filhos da tua presença, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos que esse lugar é um lugar da glória de Deus, é um lugar da manifestação da glória de Deus na nossa vida, Pai. Nós estamos aqui não para cumprir agenda, Deus, nós estamos na casa do nosso Pai. Nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso Pai. Muito obrigada por essa noite, por estarmos juntos como igreja, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, aplaude o Senhor e dá um glória a Deus aí no seu lugar, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Você acredita que a palavra que vai ser liberada hoje é para a sua vida? Amém? Aleluia. Abra aí em Números capítulo 23. Números capítulo 23, a partir do verso 13. Eu acho que o pessoal aqui também vai colocar, será? O pessoal aí do telão. Se conseguir colocar Números 23. A partir do verso 13. Diz assim: Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e lhe dê essa mensagem. Ele voltou e o encontrou do lado do seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque lhe perguntou: o que o Senhor disse? E então ele pronunciou esse oráculo: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu recebi uma ordem para abençoar e não posso mudar, aleluia. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação, o louvor, a adoração, a alegria, a vitória do Rei Jesus está no meio deles, aleluia. Deus os está trazendo do Egito e eles têm a força de um boi selvagem. Não há magia, não há encantamento, não há maldição, não há palavra, não há nada que se possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito, aleluia. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra, aleluia? Eu quero declarar, pode aplaudir o Senhor. E hoje eu quero falar que Deus é por você. Deus é por você. Deus é pela sua família. Deus
Aleluia. Uma vez eu li o testemunho de uma mulher que ela estava fazendo uma caminhada com sua família. E eles lidaram, assim, encontraram um túnel antigo que estava inutilizado, não passava nada naquele túnel. E ela começou a andar com a sua família pelaquele túnel. E à medida que ele andava, não era tão grande, mas à medida que eles andavam pelaquele túnel, a escuridão ficava maior. E um dos seus filhos, em um determinado momento daquele túnel, daquela caminhada, aquele menino, aquela criança, ele parou. E por mais que ela falasse palavras de encorajamento, por mais que a mãe encorajasse o filho a seguir, ele não saía do lugar. Até que o seu marido, o pai da criança, voltou para onde eles estavam, colocou o braço ao redor do filho, por aqui, né, pelo pescoço, e disse: filho, daqui para frente a gente vai junto. Eu não sei se você entendeu, mas isso é o que Deus vai fazer com você. É o que Deus está fazendo hoje comigo, com a tua casa. Eu não sei se você parou em algum túnel da vida. Não sei se a escuridão, o problema, o desafio fez você parar, mesmo você vendo a saída desse túnel. Mas em algum momento você parou. Hoje o Pai coloca o braço ao redor de nós, dos filhos, e diz: filho, daqui para frente sou eu e você. Aleluia. Deus está dizendo: eu sou por você. Eu sou por você. Nós precisamos carregar essa palavra: eu sou por você. Deus é pelo seu povo. Deus não nos abandona no alto dos nossos túneis. Ele é o Deus que ainda volta para trás, que ainda volta e dá a mão para os seus filhos e diz: filhos, daqui para frente somos nós dois. Nós vamos fazer isso juntos. A palavra diz lá em Salmo 103 que o Senhor é um bom pai para os seus filhos. Ele é eterno, Ele é compassivo. E no verso 17 desse mesmo Salmo 103 diz que o amor do Senhor permanece para sempre. Deus sempre amou o seu povo. Deus sempre teve um projeto para o seu povo. Em 2023, em 2024, Deus vai fazer com que os seus inimigos se frustrem com aquilo que falaram contra você. Talvez tenha alguém esperando você voltar desse túnel que você se encontra hoje. Mas Deus, eu quero declarar que Deus é por você. E Ele vai frustrar qualquer tipo de palavra e maldição, qualquer expectativa do inimigo, para que você pare a sua jornada. O que eu vim declarar aqui é um impulso para você continuar, apesar de passarmos pelos túneis escuros da nossa vida. Essa palavra é uma palavra de encorajamento, porque Deus é pelos seus filhos, Deus é por você, Deus é pela sua casa. Aleluia. O ano ainda não acabou. Deus pode fazer um milagre ainda nesses dias. Aquilo que você pediu para Deus no começo do ano, na virada do ano, Deus ainda pode fazer, porque Ele é por nós. Você pode declarar: Deus é por mim, pela minha casa. Agora diga com fé, irmão: Deus é por mim, pela minha casa. Aleluia. Você veio para a casa do Pai. Aqui é lugar de guerra, de aprender ferramentas de Deus, amém? Ninguém veio para o cinema. A palavra em Números 23 está falando sobre Balaque e Balaão. Balaque, o rei, inimigo do povo de Deus. E Balaão, o mágico, o vidente, que foi contratado para amaldiçoar o povo. Nesse tempo, nessa estação aqui, o povo de Deus estava se aproximando da sua vitória. O povo já vivia uma trajetória muito longa. E durante muito tempo no deserto, mesmo no deserto, eles foram frutíferos. Eles multiplicaram. Eles viveram a fidelidade de Deus. Eles foram transformados a cada passo da jornada de escravos a conquistadores da terra prometida. Aqui o povo de Deus estava perto de viver a sua vitória. E por medo do meio dessa vitória, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E essa história que nós lemos de Números 23 é Balaão dizendo assim: eu vou resumir no nosso jeito. Peraí, eu vou ter um encontro com Deus e eu vou ouvir o que é que Deus fala desse povo. Balaque esperava a maldição. Só que quando Balaão tem um encontro com Deus, Deus não manda amaldiçoar, Deus só manda abençoar. O que eu quero declarar na minha vida e na tua vida é que não importa o que o inimigo espera sobre mim, não importa o que o inimigo espera sobre você, qual é a expectativa de pessoas a respeito da minha história e da tua história.
Não me importa se Balaque contrata Balaão. Não me importa se tem arrumadinho, quando o povo é de Deus. Porque Deus é o Deus que cuida. Deus é por mim e Deus é por você. Aleluia. O medo dessa vitória do povo de Deus faz Balaque, o rei, contratar um adivinho para amaldiçoar o povo de Deus, para impedir o avanço de Deus. Mas não importa o quanto Balaque e Balaão tentem, Deus não permitiu que eles fizessem nada para parar a jornada do povo de Deus. Hoje eu vim nessa noite pregar para alguém que talvez parou por causa de alguma palavra, de algum decreto do homem, mas eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite o Senhor está quebrando toda palavra, toda contratação no reino das trevas, para dizer ela não vai, ele não vai, ela não ganha, ela não ganha. Deus está dizendo, eu estou quebrando, porque a minha ordem sobre o meu povo é bênção. O que Deus ordena sobre o seu povo é bênção. Nenhuma maldição pode ter sucesso contra o povo de Deus quando Deus, o soberano Pai, cuida do seu povo. Deus havia declarado bênção, então sempre seria bênção. Balaão, o adivinho mais requisitado da época. Talvez se fosse no tempo de hoje, eles teriam muitos seguidores no Instagram. Balaão, o adivinho mais conhecido, mais famoso daquele tempo. Ele não pôde contrariar o fato de que Deus já ordenou a bênção de Deus sobre o seu povo. E eu quero declarar em nome de Jesus que nada e ninguém, nem circunstância, nem situação pode mudar aquilo que Deus já decretou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua saúde, sobre o seu futuro. Ele é o pai que está entrando no túnel e dizendo, filho, daqui para frente é comigo. Daqui para frente a nossa jornada é junto. Talvez eu vim aqui pregar para alguém que entrou nessa igreja e está desencorajado devido aos desafios da vida. Ei, Deus está dizendo, eu estou quebrando toda maldição. O nosso Deus é o Deus que transforma a maldição geracional em bênção geracional. Deus é aquele que transforma a palavra negativa em positiva. Deus é aquele que transforma o caos em paz. Deus é o que transforma o nada em tudo. Aleluia. Mesmo que Balaque e Balaão tentassem, eles esqueceram que o povo tinha um Deus. Entendam que Balaão não pode fazer nada antes de consultar a Deus. Ele vai a Deus, ele diz, ei, Balaque, fica aí esperando do lado do seu sacrifício, que eu preciso falar com ele. O que ele disser, o que ele ordenar é o que eu vou falar. Até o ímpio sabia que tinha que falar o que Deus falava. Ninguém que se levante contra você ou contra os seus planos, se foi Deus que liberou, vai ter sucesso. Essa história fala de que não importa se o maior vidente, se o maior mágico, se o maior contratado, o que foi contratado na época, tinha algo para amaldiçoar o povo. Não importa se Deus já liberou a bênção. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo. Não importa o que está se movendo contra você, contra os seus sonhos, contra aquilo que Deus já determinou. Não tenha medo, é Deus que está trabalhando para garantir a sua vitória. É Deus que está trabalhando para garantir a vitória do seu povo. Essa é uma estação onde Deus vai manifestar a vitória como nunca antes. Mas por que o povo não vive? Porque nós precisamos dos ouvidos de fé. É muita carne onde tem que ser espiritual. Eu estava ontem numa reunião e disse, a igreja baby não pode esperar a vitória completa do Senhor. Deus está levando o povo para um nível de maturidade. E deixa eu te dizer, igreja, infelizmente nem todo mundo vai. Nem todo mundo está entendendo o que Deus está movendo hoje. Nem todo mundo está ligado no mundo espiritual para entender o que o céu está fazendo. A igreja baby, a igreja do maternal não vai viver a promessa. A igreja que não amadurecer, que não colocar o seu coração no altar, que não colocar o seu ouvido na boca de Deus, para entender o que Deus quer nesse tempo, não sobrevive ao que virá.
Ai, Ariana, você está falando de caos? Não, a igreja já está preparada, porque a igreja tem a palavra. A igreja é o grupo nesse mundo que não pode se arrepiar com nenhum tipo de notícia. Você sabia? Porque a igreja tem um livro que já fala do fim dos tempos. A igreja tem um livro que fala sobre o que está acontecendo. Então nós não nos arrepiamos com o que estamos vendo. Nós estamos sendo preparados para um nível de maturidade. Sabe por quê? Porque vem um nível de guerra. Um nível de guerra onde o mundo espiritual está pronto para amaldiçoar, para paralisar, para interferir nos planos de Deus. Mas nós somos o povo cuidados pelo Pai. Deus é por você. Deus é por mim, Deus é pela sua casa, Deus é pela minha casa, Deus é por essa igreja, Deus é pela igreja do Senhor nesse tempo. Balaão significa um espírito atuante, um espírito amaldiçoador, um espírito que tenta liberar palavras para aprisionar pessoas. Mas não importa o que Balaque e Balaão tramaram, se Deus diz, esse é o meu povo. Não importa o que tentem fazer contra mim, contra você. Podemos até sentir a atmosfera da guerra, mas a guerra não nos rouba da promessa. Eu quero declarar isso, a guerra que você enfrenta não te rouba da promessa. Esse é o nosso Deus, é o Deus que cuida, é o Deus que entra nos túneis escuros da nossa vida, que nos dá proteção e diz, filho, continua, a saída é logo ali. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Você não sabe o que vai acontecer ainda essa semana ou mês que vem, mas Deus está dizendo, ei filho, eu estou contigo, eu sou por você, eu ainda sou o Deus desse povo. Onde as circunstâncias se movem contra você, não tenha medo, Deus está trabalhando por você. Ele é um Deus fiel, a palavra dele não falha. Aleluia. Eu gosto que no verso 19, Balaque esperando uma sentença de maldição. Aí Balaão, o contratado, diz assim, ei Balaque, tu tá maluco? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não faz? Acaso ele promete e não cumpre? Ei Balaque, está louco? Você lembra que o Deus desse povo disse que ia cuidar e ele cuidou? Ele abriu o mar vermelho, ele colocou uma coluna de nuvem de noite e de dia. Ele cuidou do povo, ele deu maná, ele fez tudo. Acaso esse Deus fala e deixa de agir? E ele diz, ei, eu recebi uma ordem para abençoar e eu não posso mudar. Eu recebi uma ordem para abençoar e eu não posso mudar. Olha o que é que o verso 21 diz. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Meus irmãos, eu vou repetir para você entender o que é que Deus está falando na sua vida. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhum sofrimento em Israel. Nenhuma desgraça se vê em Murilo. Nenhum sofrimento em Murilo. Nenhuma desgraça se vê em Múcio. Nenhum sofrimento em Múcio. Nenhuma desgraça se vê na Maria, no João, no Pedro. E todos nós que estamos aqui, nós somos o Israel de Deus nesse tempo. Nenhuma desgraça. Imagine o rei que esperava uma maldição. Ouve do amaldiçoador. Eu não posso dizer diferente, porque nenhuma desgraça há sobre eles, nenhum sofrimento está sobre Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação, o som de louvor, o som de alegria, o som de celebração está no meio deles. E ele fala, Deus está trazendo esse povo do Egito, e eles têm a força de um boi selvagem. Irmãos, a palavra está dizendo que o povo que é abençoado tem a força de um boi selvagem. Tu fica parado na frente de um boi selvagem? Quem fica? O boi selvagem, ele tem força. Nada fica diante dele. A Bíblia está dizendo que o povo de Deus tem a força de um boi
selvagem. Ou seja, nada paralisa, nenhuma palavra, nenhuma frustração, nenhuma ofensa, nenhuma tristeza, nenhuma perda. Por mais que a vida real aconteça isso, mas a palavra está dizendo que esse povo que está sendo tirado do Egito e levado para a terra prometida, ele tem a força de um boi selvagem. Irmãos, eu quero declarar na tua vida: nada vai te parar. Nada vai parar você e a sua casa. Essa força de boi selvagem está dentro de mim, está dentro de você. É a nossa fé que gera essa força. É a nossa fé que gera o impacto. É a nossa fé que faz o mundo espiritual se mover. Acaso, Balaque, Deus fala e não cumpre? O Deus que está trazendo esse povo do Egito diz que ele tem a força de um boi selvagem. E aí ele acaba com Balaque. Ele diz: Balaque, não há magia que possa contra Jacó. Não tem encantamento, não tem maldição que pare Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Agora se dirá da Ariana: vejam o que Deus tem feito. Agora se dirá da Ariana e da família dela: vejam o que Deus tem feito. Coloque a sua família. O que Deus tem feito na sua família é grande. Amém? Vale celebração. Vale celebração. Vale um aplauso para o Senhor. Repita comigo. Agora se dirá. Fale o seu nome e o nome da sua casa. Vejam o que o Senhor tem feito. É Balaão frustrando Balaque. Ei, Balaque, o Deus deles não mente. Se Deus comandou, se Deus prometeu, vai cumprir. E eles estão vindo do Egito com uma força tão grande que parece a força de um boi selvagem. Ou seja, ninguém para. Não tem maldição, não tem trabalho, não tem nada, nenhum esforço. Não tem batuque a madrugada inteira que faça esse povo parar. Eles estão vindo e eles vão continuar indo, porque eles têm a força de um boi selvagem. Eles têm a força de um boi selvagem. Não há magia e nem encantamento contra Israel. Não há magia, não há palavra negativa, não há maldição geracional que faça você e a sua casa continuar presos. Porque nessa noite Deus está limpando as vozes negativas. Eu não sei quem se levantou para falar sobre você e a sua casa. Eu não sei o que é que você ouviu na trajetória da sua vida. Mas nessa noite eu estou dizendo que o Deus que falou com Balaão está falando nessa noite: não há nada que pare o meu povo. Não há nada que pare aquele que carrega a semente da vitória. Não há nada que pare aquele que crê que Deus irá fazer. Os inimigos vão ter que olhar e vão dizer: vejam o que Deus fez por eles. Eu acredito que Balaque quis se colocar a cabeça na terra e chorar. No verso 25 ele diz: Balaque disse a Balaão: não os amaldiçoe e nem os abençoe. Tá certo, Balaão. Se você não pode abençoar, se você não pode amaldiçoar, também não abençoe. E Balaão diz: não disse a você que eu devo fazer tudo o que o Senhor disse? Qual é a palavra que precisa sair do seu vocabulário, porque não corresponde com o futuro que Deus tem para você? Até Balaão, um mágico encantador, não falou palavras diferentes de Deus. E muitas vezes nós, o povo de Deus, falamos coisas que nos retêm do futuro e da bênção e da promessa que Deus tem para nós. Qual é a palavra que Deus está dizendo nessa noite? Essa palavra que você fala sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua casa. Essa palavra nessa noite tem que estar em desuso. Porque até Balaão, o ímpio, disse: eu não posso falar diferente do que Deus fala.
Eu creio que nessa noite Deus está cortando tudo aquilo que não corresponde com o nosso destino. Eu creio que enquanto essa palavra é liberada, aleluia, Deus está arrancando tudo aquilo que não combina com o nosso destino. Essa é uma noite de rejeitar toda aliança com pensamentos e palavras que nós declaramos e muitas vezes afetamos o plano de Deus nas nossas vidas. Balaão, o encantador, o ímpio, ele diz: eu não posso falar algo diferente do que Deus fala. Está na hora de uma limpeza bucal. Limpeza bucal. E não é com pasta de dente, é com o sangue de Jesus. Porque muitas vezes nós falamos aquilo que não combina com o nosso futuro. Eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Eu não posso impedir que algo frutifique se Deus já declarou que vai frutificar. Eu não posso abençoar o que Deus, amaldiçoar o que Deus já abençoou. Deus é por mim, Deus é por você. Nenhuma pessoa, homem ou mulher, pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou e liberou sobre a sua vida. Eu não sei o que está retido. Eu não sei o que parou no meio do túnel escuro. Eu não sei o que é que você tem feito aliança, com que tipo de pensamento ou palavra que impediu você de prosseguir, que impediu você de continuar, que impediu você de caminhar. A história daquela mulher, quando eu li, é a história muitas vezes da nossa vida em alguma área, onde a gente vê tanta escuridão. A gente não sabe onde colocar o pé. Onde colocar o pé para o próximo passo. E muitas vezes a gente para. Mas o Pai, Ele chega, Ele sempre chega. O Pai de amor sempre chega para dizer: filha, a partir de hoje é comigo. A partir de hoje a jornada é comigo, porque eu sou por você. Deus estava falando para um encantador e para um rei ímpio: eu sou o Deus do meu povo, eu cuido daquele quem eu chamo, aquele que tem promessa, eu faço e eu mantenho a promessa. Eu não sei como está a sua vida, mas eu queria que você parasse um minutinho e pensasse aonde você parou porque você fez aliança com aquilo que Deus nunca quis na sua vida. Um pensamento ou uma palavra. Feche os seus olhos. O bom é que o nosso Deus, Ele é sempre abençoador. Ele sempre é Deus presente. Eu não sei onde você parou na sua jornada. Eu não sei qual pensamento você tem alimentado. Eu não sei qual palavra tem saído da sua boca. Mas a Bíblia, em Números 23, me fala a história de um homem ímpio. Que ele disse: eu não posso falar algo diferente do que Deus fala. Nós precisamos hoje de um batismo em nossos lábios. Porque o inimigo sabe que são as palavras que formam o nosso futuro. Aquilo que você diz de você mesmo, aquilo que você diz da sua casa, aquilo que você diz do seu futuro, aquilo que você diz do seu dinheiro, aquilo que você diz do seu coração, aquilo que você diz da sua fé, é isso que você está gerando no mundo espiritual. O tolo não tem cuidado com as suas palavras, mas o sábio cuida das palavras que saem da sua boca. O sábio cuida daquilo que sai dos seus lábios, porque sabe que gera futuro. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Pai, nessa hora, nós como igreja, nos unimos em oração. Nesse culto, Pai da família. Inicialmente para te pedir perdão. Perdão muitas vezes, porque na nossa insensatez, nós não tomamos cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Nos perdoa, Senhor, porque na nossa insensatez, muitas vezes, nós estamos decretando um futuro diferente daquilo que Deus pretende. Muitas vezes nós estamos falando palavras, Pai, que estão abortando o teu plano, que estão roubando a nossa alegria, que está despedaçando a nossa fé.
Muitas vezes, Deus, o que grita no nosso lábio não é o louvor, é a preocupação. Muitas vezes o que grita nas nossas palavras é a nossa ferida e não a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos limpa por dentro, nos limpa profundamente. Faz uma cirurgia no teu povo, Pai. Nos ensina a abençoar, a quebrar as alianças com as palavras que são negativas, com as palavras que machucam, com as palavras que quebram, com as palavras que desfaz, com as palavras que rompem alianças, Deus. Em nome de Jesus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa, Senhor, as nossas palavras. Assim como Balaão declarou, Senhor, que não podia falar algo diferente do que o Senhor tinha falado, nós declaramos nessa noite que também não iremos falar aquilo que o Senhor não falou. Não iremos declarar palavras contrárias e diferentes daquilo que Deus falou. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite vivendo debaixo de um jugo, de uma palavra de maldição que foi liberada, nessa hora eu levanto a minha mão e libero, Senhor, libertação sobre essa vida, sobre essa mente, sobre esse coração. Se tem alguém aqui, Senhor, que vive um jugo pesado, e isso até impede de uma vida com o Senhor, Pai, nessa hora quebra toda maldição em nome de Jesus. Tu és o Deus que transforma a maldição geracional em bênção geracional. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja é uma igreja livre. É uma igreja que está autorizada a romper em Deus. É uma igreja que pode contar com aquele que é por nós. O Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela minha casa, quem será contra a minha casa? Se Deus é pela casa dos meus irmãos, quem será contra eles? Pai, Tu és o Deus que é pelo Teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus. Se há alguém aqui, Pai, que anda entristecido porque ouviu uma palavra de condenação nessa hora, Pai, eu libero esse meu irmão dessa palavra. Eu libero dessa palavra maldita, dessa palavra que feriu, dessa palavra que decepcionou, dessa palavra, Senhor, que trouxe amargura, que trouxe tristeza. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós quebramos as alianças que fizemos com as mentiras. Quebramos as alianças com as mentiras que acreditamos como verdades até hoje. Nessa hora, Senhor, nós rejeitamos, ó Deus, tudo que dá acesso ao inimigo, ao nosso coração e à nossa mente. Nessa hora nós fechamos toda porta de acesso que produz ansiedade por conta de palavras, de lembranças, resquícios do nosso passado, das nossas dores, Pai, profundas. Agora vai visitando o Teu povo. Visita cada coração, Pai. Vai gerando libertação. Nós somos um povo chamados a viver em liberdade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, renunciamos a toda mentira e declaramos que aquilo que Deus abençoou, abençoado será para sempre. Nós somos o povo bendito do Senhor. Nós somos o povo bendito do Senhor. Nós somos o povo bendito do Senhor, comprados por alto preço, lavados pelo sangue de Jesus. Não há autoridade maior nessa terra do que andar debaixo do sangue poderoso de Jesus. Aleluia. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode ficar em pé. Você recebeu essa palavra? Você pode declarar: eu sou bendito do Senhor. A minha casa é bendita do Senhor. Amém. O que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Saia convicto aqui dessa noite. Saia convicto aqui desse lugar, que aquilo que Deus abençoou, ninguém e nada pode amaldiçoar. Ele é por mim, Ele é por você, Ele é por essa igreja, Ele é por nossa casa. Deus é
pelo seu povo. Amém? Feche seus olhos e adore ao Senhor.